Alô? Alô? Aí, bom dia, gente. Vamos lá. Primeiramente, fora Temer. Agora eu vou continuar, né? Agora eu vou explicar por quê. Então, a gente vai hoje falar do breve histórico do TRME, a modelagem. Vou introduzir um pouquinho a modelagem das interações homem-ambiente, mostrar os desafios inerentes ao próprio domínio de modelagem, né? Os desafios computacionais, o que eu chamei de desafios sociais para a gente levar a história da modelagem no Brasil à frente. Depois um roadmap, né, a estrada para o futuro, e umas mensagens finais que eu achei relevante. Eu tive dificuldade. A Ana falou assim: Thiago, o que você acha que vai. Como é que vai estar, não é isso? Como é que vai ser o futuro? Eu falei, bem, você está falando de 5, 10, ou 20, ou 50 anos, e eu resolvi fazer a estrada de tijolos amarelos, sonhar, como diz o outro, né? E coloquei tudo aí. O resumido do que eu penso vai ter. Então, o breve histórico, o difícil de contar uma história como essa, que vai estar fazendo 10 anos, ou um pouquinho mais, se a gente, desde o nascimento, né? O nascimento foi em 2006, com a conclusão da tese. Mas é porque eu conheço um único ponto de vista dela, né, e de quem estava dentro do balde naquela época. Então, eu não sei se aceito colaborações por outro ponto de vista. Para na minha perspectiva, a modelagem ambiental no Brasil começou bem depois de em outros países e por uma questão mais política, vamos falar, do que tecnológica. Em um certo momento, em 2001, o Bill Lawrence publicou um artigo na revista Science, né, esse artigo que está aí mostrando no slide, no qual ele previa até 2020, num cenário otimista, a perca de 50% da Amazônia, num cenário pessimista, 80% já em 2020. E naquela época, acho que a agenda que bateu aqui no INPE, vindo lá de cima dos ministérios, era ou a gente, no Brasil, faz modelos, ou a gente aceita modelo de fora. Não tem outra, não senti outra perspectiva. E aí, ao chegar no INPE, eu vim cheio de vontade de fazer computação, né? Mas tive a lucidez de deixar as pessoas aqui definirem o que seria o meu trabalho de tese. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei, eu estava meninão ainda, né? E descobri que tinha gente com 35 anos de casa que sabia bem o que era ciência, né, o que era importante na época, e me deram como desafio desenvolver um sistema de computação que desse suporte à modelagem ambiental com foco nas interações entre a sociedade e o ambiente. Então, em 2002, eu não sabia nem o que era esse treco de modelagem, né? Depois, em 2005, já com uns anos de muita leitura e trabalho, eu fui para 2 grandes centros na Europa para entender como é que eles faziam os modelos deles, que eram referência no mundo, que é o CLU, em modelagem de mudança de uso e cobertura do solo, na Universidade de Wageningen, e o TROW, que era um modelo que mostra o outro lado, né? Enquanto a mudança de cobertura mostrava o desflorestamento, o TROW era um modelo que me permitia simular a floresta e ver a regeneração dela, como é que acontecia. Esse eu trabalhei com o professor Ed Windermalen na Universidade de Oxford. Voltando para o doutorado, chegou a hora da defesa e eu já achava que sabia o que era modelagem. Né? E aí, voltando para a universidade, a TRME não tinha nenhuma versão 1.0 ainda, tinha um candidato a release, era a quinta candidato a release que a gente tinha, e aí eu estruturei um laboratório lá com alunos de 90% alunos de graduação. Eu tinha uma só pós-graduação, mas não era em computação, era em ecologia. Então, que trouxe para a gente um outro desafio uma aplicação para o TRME, mas não colaboração. Então, o desafio era enorme, que era levar um projeto de software em parceria com o INPE, mas que pudesse ser feito com estudantes, que fosse construído por estudantes de graduação, que pudesse ascender, né, o que era importante numa agenda nacional e internacional,
entender essa agenda, e que pudesse prover software com qualidade, que não é porque o TRME é feito por estudantes que dá a ele a primazia de ter bugs, né, de falhas de software, e você vê políticas públicas, cenários projetados que contêm artefatos computacionais lá dentro que são frutos de falha. A gente não podia se dar esse luxo, apesar de estar trabalhando com material humano ainda em capacitação. Então, diante desse cenário, o que a gente fez foi estruturar o laboratório, o TerraLab, como uma fábrica de software. Eu tenho aqui um dos primeiros fundadores, está ali o Marquito, né? Já 10 anos atrás, e a turma começou a ser treinada mesmo naqueles papéis que existem no ecossistema da indústria de software, né? Então, cuidar desde o levantamento dos requisitos com a equipe aqui do INPE, até chegar ao teste e produtação desse brinquedo, que até então era um brinquedo dentro do meu laptop e algumas pessoas usando, né? Mais amigos do que pelo que o trem era bom mesmo. Mas nesses 10 anos, tem uma parte que eu quis contar para a Ana, porque acho que tem pouca visibilidade, né? O pessoal enxerga muito pouco o que tem para dentro da UFOP, o que está por trás, né? O submundo do TRME. Então, nesses 10 anos, a gente tem tentado fazer produção científica, tecnológica e, principalmente, formar recurso humano, que eu acho que é o papel principal das universidades, diferente um pouco dos institutos de pesquisa, que têm a produção do conhecimento científico como foco. Então, nesse tempo, a gente... uma das coisas que eu mais gosto aqui, que estou vendo que está escrito errado, são 62 iniciações científicas orientadas. Então, eu enxergo o TRME não só como uma tecnologia, mas quase uma tecnologia social lá dentro do laboratório que me permitiu levar alunos de graduação a experimentar os papéis que eles vão desempenhar na indústria e prover qualidade e conseguir atender o INPE, a Fiocruz, que não são instituições que deixariam coisa com pouca qualidade seguir, né? Nesse tempo a gente liberou 13 versões do TRME, conseguimos produzir, ele é feito em C++, que faz muita gente chorar, né? Mas a gente conseguiu liberar ele para Mac, para Linux, para Windows, e lá de dentro desse pessoal, eles foram, lá o TerraLab é um local de passagem, né? Ninguém fica lá, só eu, como diz o outro. E a turma que passou por lá, pelo TRME, conseguiu entender como que funciona para levar um produto para frente. E hoje eles estão começando a fazer as startups dele, né, as primeiras empresinhas, e vem dessa vivência que eles têm dentro do laboratório. Então, quem tiver interesse em ver, tem uns videozinhos no YouTube que tem os alunos mesmo dando o depoimento deles. É bem interessante de ver. Mas e aí, afinal, o que é o TRME? O TRME é um arcabouço de modelagem ambiental que tem como foco produzir modelos espacialmente explícitos, eu vou detalhar isso a pouquinho, né? E ele foi projetado, construído e testado, avaliado para lidar com a simulação das interações entre a sociedade e o ambiente. Nem tanto a preocupação é em descrever os sistemas sociais completos, nem descrever os sistemas ambientais completamente, né? Pelo nosso entendimento de que isso são dois mundos que a gente pode se perder ali dentro. E o importante mesmo era a gente tentar mostrar, sem ter uma visão completa de como são os sistemas, mas conseguir descrever como que eles interagem, talvez seja mais importante. Para o pessoal entender a filosofia disso, é mais ou menos o seguinte: eu não os conheço bem, não sei a vida de cada um, sei que cada um tem um mundo dentro da própria cabeça, né? E eu poderia me perder por uma vida conhecendo a cada um de vocês. Mas eu posso falar como que vocês se interagem, né? Ao acabar a palestra, todos vão caminhar em direção à porta, e seguindo duas regras básicas, que vai em direção ao seu objetivo e não colida com o companheiro, vocês vão interagir dessa forma. Eu vou ser capaz de prever o padrão que vai surgir na porta lá, que é uma fila, tá certo? E vou entender o comportamento de vocês sem necessariamente entendê-los como um todo. E essa é a visão
que eu acho que é mais afável para a gente lidar com as relações entre os sistemas sociais e os sistemas naturais. A gente foca nas interações e vai, à medida que entende como que eles interagem, vai entendendo com mais profundidade cada um deles, né? O TRME tinha alguns diferenciais, que era a capacidade de integrar. Eu falei, como é que faz uma tese de doutorado? Faz a mesma coisa que a turma faz, mas arranja uns nomes que só o seu consegue fazer, né? E coloca ele no título da tese. Não é isso? Então, a preocupação na época é... Quando o desafio foi dado, né, e a ideia era atender ao pessoal da rede Geoma, com as diversas demandas por modelagem biológica, modelagem de processos físicos, processos químicos, etc. Tanta coisa que o que estava na minha mente era não limitar, porque eu não consigo prever quais são as necessidades futuras desses futuros modeladores. Então, a ideia era permitir que tudo, qualquer que fosse o paradigma de programação, né, a ontologia, a linguagem que você resolvesse usar, que o TRME conseguisse, você pudesse implementar aquele seu modelo usando o paradigma à sua escolha, aquele que você acha mais adequado ao problema que você está lidando, e colocar em funcionamento tudo, inclusive modelos que tivessem nele mais de um paradigma. Então o TRME ele vai integrar. Eu estou com um bichinho ali, ele aparece? Não, né? Não aparece. Aqui tem. Aqui. Vermelhinho. Ah. Então o TRME. Opa, fiz um treco aqui. Né? Não posso encostar nisso. O TRME ele tem um modelo de autômatos celulares, né, onde a gente simula processos que você não consegue identificar o limite dele, nem dar uma identidade para ele, como variação de temperatura, variação de relevo, né? Você não sabe onde está, onde começa a temperatura, essas coisas. A gente usa o paradigma de autômatos celulares, né, para simular os campos evoluindo no tempo, depois os modelos de agentes sobre eles. Esses agentes são colaborativos, os agentes são objetos diferentes, eu consigo identificá-los unicamente. Essa é uma vaca, esse é um carro, esse é um fazendeiro. Né? A gente coloca isso tudo ali, integrá-los, aí eu apontando para a tela do computador, integrá-los com bancos de dados geográficos, né? A gente poder ler e voltar com os dados para dentro de um sistema de informação geográfica que daria para a gente todas as ferramentas de análise para dados espaciais, e depois arranjar um jeito de tornar fácil que uma pessoa, ao enxergar uma realidade, um determinado fenômeno, pudesse, de maneira mais simples possível, descrever essa realidade, né, em forma de um código que fosse passível de ser executado por uma máquina e ele trouxesse algum resultado, que aí, quando interpretado, você vai ver se há alguma coisa de... O que ele pode te ensinar naquele resultado ali. Duas propriedades que eu vi em todas as linguagens de modelagem, em todos os paradigmas, né, é a ideia da modularidade, onde você tem módulos que são hermeticamente fechados, que você não precisa saber o que acontece dentro deles, o que você precisa é fornecer a entrada para ele, desde que você possa fazer uso da saída. Aquela caixa preta te serve, você utiliza aquela caixa preta como um modelo, ou um bloco de um modelo, e essa modularidade, né, de você não precisar poder usar uma coisa sem saber exatamente como ela acontece por dentro, é que permite a engenharia, que permite eu comprar coisas ali, sair conectando uma parte na outra e construir uma coisa mais complexa. Então tá, eu vi isso na linguagem dos agentes, né, quando agente é feito de agente, que é feito de agente, por sua vez é feito de agente. Vi isso no paradigma de sistemas, onde um sistema é decomposto em subsistemas. Né? E não vi isso no paradigma de autômato celular. O autômato celular era organizado em camadas, ele é organizado de várias formas, mas não tinha essa definição recursiva de um autômato celular a partir de outros autômatos celulares, recursivamente, reentrantemente. Mas eu falei assim, opa, então melhor do que... Eu já tinha visto várias abordagens que era sempre levar os modelos, os outros paradigmas para o paradigma de agente, né? Mas me obrigava, por exemplo, a representar cada uma dessas cadeiras aqui, esse auditório, eu lidar com, por exemplo, 500 agentes.
No autômato celular, não, eu declararia cada uma dessas cadeiras como uma célula e trataria como uma entidade só, mais fácil de manipular. Então veio a ideia na minha cabeça de fazer o contrário, de permanecer no paradigma de autômato celular, porque ele tem uma estrutura espacial, porque ele é mais fácil de trabalhar para representar processos espaciais, né? Uma coisa que já vem com a estrutura espacial nativa do conceito, e fazer o contrário, mapear os outros paradigmas para dentro de um paradigma de agentes. Então vocês podem entender cada um das escalas ou do environment do DRME como se fosse um micromundo. E aí eu olhava para uma realidade, ao invés de acreditar que a realidade que eu estou vendo é governada por uma regra tão complexa como a complexidade que eu observo, tem uma visão um pouquinho diferenciada, que é a mesma que eu usei agora para ver a fila emergir a partir do conhecimento do comportamento de vocês. A ideia foi a ideia de decompor, dividir para conquistar. Então, quando você observa uma realidade, você pensa assim, olha, na verdade, eu prefiro acreditar que a complexidade que eu observo é fruto da interação de várias regras simples, mas que quando começam a interagir, vão fazer emergir dessa interação padrões que eu chamei de complexos. Né? Então, para descrever o INPE, alguém descreveria a parte, igual eu perguntei a um rapaz aqui, como é que eu chego no prédio, chama computadora, que eu queria fazer minha matrícula. Aí eu perguntei para um jardineiro, ele falou para mim assim, olha, você passa 3 jabuticabeira, depois tem um coqueiro, uma palmeira, tá lá, falou o nome dela, tem uma outra árvore e é lá na frente. Aham, obrigado. Tá errado o modelo dele? Não, não tá, tá correto, mas a ontologia que ele utilizou é a dele, que não serviu para mim. Quando eu perguntei a um dos seguranças aí, olha, como é que eu chego no prédio? Ele falou assim, ó, passa 2 quebra-molas à direita. Quebra-mola, conheço. Beleza. Essa outra ontologia é um outro modelo tão válido quanto o primeiro, mas que serviu para mim, né? Então, se eu quiser representar o INPE com as árvores crescendo, ao mesmo tempo que os carros transitando e as pessoas deslocando, eu pensei, pô, mais fácil assim, ó, alguém que conhece das árvores faz o modelo das árvores e define o mundinho dele. Depois alguém faz o desenho, o modelo do trânsito, com as ruas dele, um outro mundinho especialista, assim como o pessoal de oceanografia vai fazer os modelos oceânicos, o pessoal de atmosferas dele, o pessoal da mudança de uso e cobertura vai cuidar do continente, cada um em separado, os especialistas nisso. E depois, simplesmente, eles vão usar essa ideia de modularidade e organização hierárquica dos conceitos para jogar um para dentro do outro e dar o play no mundinho de fora. Então a ideia era essa, de autômatos celulares aninhados, onde a estrutura de fora oferece o controle geral para os de dentro. Por exemplo, o Thiago é feito de diversos órgãos, né? Esses órgãos são feitos de outros órgãos menores, mas a estrutura externa do Thiago, ao receber um move, o comando de mover, ele se move e leva com ele tudo que tem dentro. Ao mesmo tempo que o Thiago é resultado das interações desses órgãos. Eu, então, sou um fenômeno que emerge. Não é isso? É assim que aparecem as doenças, é assim que acontece tudo. Então, essa é a filosofia por trás do TRME, dividir para conquistar. Né? Então, múltiplos paradigmas, podendo encadear vários mundinhos um dentro do outro, e aí, se você achar por bem, cada um desses mundinhos pode estar representando uma escala em separado. E aí você alinha essas escalas, então você tem uma ferramenta que, além de multiparadigma, é múltipla escala. Essa é a ideia. Então agora eu vou falar de uma breve introdução do que é modelagem ambiental, só para a gente nivelar, não sei, todo mundo fez o curso, né? Mas eu vou dar essa nivelada e depois eu falo para onde que eu acho que o TRME vai. Então a primeira coisa a gente é entender o que é um modelo. Né? Modelo nada mais é que uma representação simplificada de um fenômeno, de um ator, de uma entidade real, o qual você tem interesse em estudar. Computeiramente, né, o que você faz é o seguinte, você primeiro, ao ter... A primeira coisa é, o modelo existe a partir de uma pergunta. Né? A pergunta que o modelo é feito para responder. Não existe um modelo que serve para tudo. Tá certo? Então, é a mesma coisa a gente pensar num banco de dados que sirva para tudo. Um banco de dados que serve para tudo, no final das contas, não serve para nada. Né? É um emaranhado de dados e você não consegue encontrar nada ali dentro. O modelo ele tem uma pergunta que ele se pretende responder. Nessa pergunta, você tem que entender quais são as entidades que são relevantes, né? que governam o comportamento, o fenômeno
você está observando, pegar os atributos que caracterizam bem essas entidades, por exemplo, no desmatamento, entidades podem ser madeireiro, poceiro, grileiro, fazendeiro, né? E aí qual atributos são importantes? Por exemplo, se ele tem dinheiro ou não é uma característica relevante. Se ele é louro, né? Ou se é moreno, não tem que entrar no modelo. Né? Outra coisa é como elas se relacionam. Então, o relacionamento, por exemplo, ele só tem duas entidades. Outra entidade é o espaço. E o fazendeiro só se relaciona com o espaço da seguinte maneira: ele tem a posse. E ele só desmata aquilo que é dele, teoricamente. Né? Aí você vai construindo o seu modelo, procurando os relacionamentos e depois colocar como que as regras, né, de interação, como que um influencia no outro. Né? Então, a gente vai lá e vai descrever uma regra que mostra como é o desmatamento. Se for na serra elétrica, ele vai comer ali uns 5 km² por ano. Se for no trator e correntão, você pode colocar 500 km², que ainda está pouco. Né? E aí a gente vai descrevendo essas questões. Então é isso que é um modelo, é pegar o mundo real e tentar empurrar para dentro de uma máquina que possa reproduzir aquele modelo, aqueles resultados que as pessoas possam verificar e que permita... Vamos parar aqui e fazer uma pausa para pensar o seguinte. Eu sei que todo mundo quer ouvir assim, e não precisa programar para fazer modelo, certo? Mas isso é uma utopia que a gente não vai chegar nunca, na minha opinião, porque no final das contas eu preciso expressar a regra. Eu até consigo falar da parte declarativa do modelo por meio de ferramentas e linguagens visuais, esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, o que você está querendo dizer com parte declarativa, Thiago? É que sim, todo programa de computador, todo modelo, tem uma hora que você fica contando quais personagens fazem parte da história. Quais entidades, quais atributos. Então, é igual a historinha de criança. Existe o lobo mau, existe o Chapeuzinho Vermelho, existe a floresta. Essa é a parte declarativa, essa é fácil de você fazer com ferramentas. Você arrasta, clica, monta a estrutura. Mas como que o lobo mau procede? Como que ele caminha? Por que ele está interessado na cestinha de doces? Né? Essa parte você precisa programar. A parte comportamental do modelo não tem como escapar de codificar essas regras, que até hoje a ciência inventou a matemática, que pega esses atributos, soma um com o outro, divide um pelo outro, não é isso? Faz as equações e aí basicamente é isso que vocês vão ter. Além disso, talvez alguma dessas regras precisem, além da matemática, de uma lógica, né? De um se acontecer, então é essa regra, se outra coisa acontecer, é isso. Então a gente mistura e aí surgem os malditos algoritmos, que a gente não tem jeito de escapar, na minha opinião. Então, a dificuldade em modelar, eu ainda lembro a primeira vez que a gente foi para Marabá fazer um trabalho, né? E a gente ia ficar lá, acho que 8 dias em campo, e acabou que a gente ficou 8 dias dentro de um hotel, porque rolou uma chacina na área de campo. Esse foi a primeira, assim, foi choque meu com a realidade. Aí eu lembro que a gente ficou 8 dias, e 8 dias eram quase que de briga entre as diferentes ciências, eram 23 profissionais de ciências diferentes, 23 cientistas, né? Com seus jargões de cada área. Eu lembro que o conceito de escala deu bastante trabalho. Para o cartógrafo era uma coisa, para o geólogo era outra, para o biólogo era outra, para o ecólogo era outra, diferente ainda, e a gente precisou harmonizar isso tudo. Né? Para quê? Para que a gente pudesse entender e aí sim fazer o modelo. Então, numa equipe de modelagem, as pessoas vêm de backgrounds diferentes e se colocam na frente da outra, falando sobre o mesmo fenômeno, usando jargões diferentes, e a dificuldade que surge ali, então, é de explicitar as diferenças de concepções que cada um desses profissionais tem acerca de um determinado fenômeno. Para entender melhor, é basicamente como se todo mundo tivesse uma tela em branco na cabeça, olhando para uma cena e fazendo uma pintura dessa tela internamente. Mas como garantir que a tela que a Ana Paula vê é a mesma tela que o Thiago está vendo, com a visão computeira dela, ela com a outra visão? Pô, a maneira que a gente encontrou de fazer isso é transformando isso num modelo que seja livre de ambiguidade, a linguagem na qual eu expresso, porque aí fica todas as diferenças entre concepções ficarão explícitas. Esse eu acho que é o principal papel da modelagem, no final das contas, é organizar o conhecimento que se tem acerca de um determinado fenômeno e tornar explícito as diferenças de concepções.
Além disso, permitir que, se essa linguagem for livre de ambiguidade, né, ela for suficiente formal, uma máquina poderá executar, e sempre que executada levará ao mesmo resultado. E aí, torna viável a gente construir ciência em cima disso, porque atende à metodologia científica. Né? Por que modelar, então? A gente modela basicamente, né, para aqueles 3 verbos lá do início. Ou a gente quer explicar como uma coisa funciona, ou a gente quer explorar, né, as ideias. E se acontecer isso? E se eu tiver essa alternativa? Tá certo? E se for desse jeito? Você vai construindo ali na tentativa e erro, usando de lógica, né, de muita capacidade cognitiva, experimentando até conseguir fazer um modelo que funcione. Ou às vezes a gente não é capaz de explicar e a gente se conforta com a ideia de conseguir predizer onde que vai acontecer com aquilo, o que vai acontecer com aquilo ali. Um exemplo que eu vou dar para vocês é que não tem muita explicação de como funciona a variação de bolsa de valores. A gente não consegue explicar com detalhes como funciona a mente humana, mas ainda assim a gente quer saber qual vai ser o tamanho da população de determinada cidade dentro de um intervalo de tempo, como é que o sistema se comporta. A gente quer ter essa capacidade. As perguntas mais comuns no processo de modelagem é você descobrir o que vai mudar. Depois que você sabe o que influencia as mudanças, né? Que fatores são relevantes, direcionam essa mudança. Quanto muda? Já sei o que vai mudar, já sei como vai mudar, mas o quanto? E quando vai mudar? Né? E onde vai mudar? E quem será afetado por essas mudanças? São perguntas que vão ir e voltar em qualquer estudo que você pegar de modelagem, vai cair dentro dessas perguntas aqui. Então, essas as perguntas que o TRME deveria endereçar. Né? Se a gente agora começar a refletir que nós estamos vivendo um antropoceno e que os seres humanos, né, a sociedade, é o principal direcionador das mudanças pelas quais o planeta passa, então o nosso foco em modelagem tem que ser o entendimento, tentar harmonizar, né, a ciência, o estado da arte dos sistemas sociais, socioeconômicos e dos sistemas naturais e tentar fazer os modelos que expliquem a interação entre esses dois. É o que eu considero urgente, né, que a gente vai passar um bom 100 anos tentando fazer isso, no mínimo. O problema está em que existe muita teoria comprovada acerca dos sistemas naturais. Existem leis universais, estão escritas em livros, foram comprovadas experimentalmente diversas e diversas vezes. Aquelas regras, quando colocadas à prova, funcionam. Né? O problema é que, no outro lado, a gente não tem teorias aceitas universalmente, a gente não, para os sistemas biológicos nem sociais. Né? A gente não tem, se tem, não são aceitas, vamos falar assim, se tem, não são consenso. Né? E não existe a regra que descreve o comportamento humano com precisão, igual a gente consegue falar das leis da física, porque que a água vai descer, né? Se formou chuva, vai cair. A gente não consegue nisso. Então, existe uma diferença no arcabouço matemático, científico, que foi desenvolvido para os dois lados. Não é só uma questão de computação tentar juntar as duas coisas. É uma questão que a gente ainda vai evoluir alguns anos para tentar harmonizar essas duas questões. Né? No entanto, ao invés de ficar tentando descrever com detalhes quais são essas equações, ou tentar escrever com todos os detalhes possíveis como é o processo de tomar de decisão, onde a inteligência artificial, que começou nos anos 40, já esteve na mão de vários diretores do MIT, né? O Marvin Minsky, os Lohan, tudo nome grande, né? Que tentou por vários anos se fazer a inteligência artificial baseada em representação do conhecimento, o que você decide. Aí chega o Rodney Brooks e escreve um paper maravilhoso dizendo que elefantes não jogam xadrez porque os agentes iam, baseado nessa ideia de que eu vou conhecendo a realidade, os agentes iam construindo uma base de conhecimento dentro deles, e no final das contas eles eram lentos para você simular. Tinha tanto conhecimento e ficava naquela história. Se um era jardineiro e o outro era segurança, quando se encontravam não tinha que entrar num acordo, né? Cada um tinha uma perspectiva diferente, eram lentos, pesados. Então ele falou, elefante, o maior desafio para a inteligência artificial sempre foi o jogo de xadrez. Então ele escreveu esse artigo, elefantes não jogam xadrez, porque eles ficam... Essa metáfora do raciocínio baseado numa CPU central que moe conhecimento para tomar decisão,
não havia funcionado na mão desses caras. Então eu falei assim, ó, se eles não conseguiram, eu não vou nem tentar. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou focar nessa interação aqui, não quero saber qual é o dos dois em detalhes, não. Vou tentar fazer essas regras como a ideia que eu acabei de exemplificar com a fila, né? Mas como a gente quer saber onde e quando acontecem as coisas, os modelos que nos interessavam eram os modelos espacialmente explícitos. O que significa que essa caixinha aqui, de alguma forma, né, essa caixa preta que é o modelo, de alguma forma, ela valora a distribuição espacial dos atributos que estão entrando que servem como entrada. Então, se você quer entrar com 50% assim e 50% de desmatamento assim, o resultado é diferente. Isso significa o quê? Que a componente espacial está sendo considerada. Senão você não pode falar que o modelo considera o espaço, né? Você entra com um negócio, você entra com um negócio assim, sai o mesmo resultado, como é que ele está considerando o espaço? Não é só porque ele cospe mapa e entra mapa que ele é um modelo espacial. Essa é a questão, né? Então tá, são esses modelos que a gente vai desenhar o TRME para fazer. Então a gente precisou primeiro entender que existem dois tipos de modelos. Modelos que são empíricos e modelos que são explicativos. Ou, na literatura, a gente vê data-driven, são os modelos que tentam capturar um padrão de comportamento e depois supõem que a realidade vai permanecer evoluindo daquela forma e aí replicam aquele padrão para o futuro. Por exemplo, os modelos extrativos, você faz uma regressão, é isso. Você pega um padrão que está lá no dado, né? E aí você faz, eu acho que vai continuar dessa mesma forma e vou deixar a coisa acontecer. A outra coisa é um modelo que é baseado em uma teoria, dirigido na teoria. Esses modelos são os que a gente, por exemplo, que eu mais me interesso. Não é que eles são mais importantes, todos os dois são importantes, e eu acho que à medida que a gente vai trabalhando com esses modelos, né, que são o quê? São os mais tangíveis agora para um primeiro momento. Como é que eu vou tentar fazer um modelo teórico para o desmatamento na Amazônia? Com base com que teoria? Né? Tem que esperar anos para desenvolver uma teoria social, para desenvolver as teorias econômicas, e assim vai para frente. Então, o que a gente faz? Aquilo que é factível, né? A gente começa a trabalhar com os modelos empíricos, eles nos permitem fazer as predições, e à medida que a gente vai acertando, que a gente vai entendendo melhor os modelos, a gente arrisca fazer os primeiros modelos teóricos. Né? O fato é que fazer um modelo teórico não é para qualquer um mesmo. Né? A maçã caiu na cabeça de muita gente. A maioria comeu a maçã, tá certo? Só um danado olhou assim, tem um vetor de força que está vindo aqui do espaço, né? Só um. E não é para toda hora a gente conseguir uma teoria nova, né? Então, mesmo assim. Como que são Então, qual é o processo tradicional de modelagem? Você faz a concepção do modelo, projeta, constrói, aí faz a análise de sensibilidade, que é um estudo feito para entender como que o modelo se comporta, não é o fenômeno. Né? Eu quero saber quão sensível o meu modelo é aos parâmetros de entrada. Depois eu calibro esse modelo, aí eu já estou tentando fazer com que a saída dele se aproxime à saída observada. Aí depois, sem mexer em nada, eu uso um outro dado para validar. Então eu treino, e depois dou uma outra prova para ver se ele é bom naquilo mesmo. Né? Faço a validação e finalmente eu publico. Esse processo em cascata é o que é vendido nos livros que eu vejo. Mas eu não acho que seja isso que aconteça na prática. A prática é que a gente começa sem saber o que é mais ou menos o fenômeno que a gente quer modelar, sem saber qual é a pergunta e, portanto, sem saber qual é o modelo. Né? E depois faz vários ciclos nisso aqui, né? Iterativos, fica ciclando aí alguns anos, né? E finalmente a gente acha que dá para publicar. Né? Então, quais são os desafios? Esse é um pouquinho da história da modelagem, e agora a gente consegue conversar sobre quais são os desafios que estão à frente e para onde eu acho que a gente vai ou deveria ir. Né? Primeiros desafios da modelagem é que a modelagem ambiental em si já é um problema sério, difícil, complexo de lidar. Então, para construir um modelo é inerentemente uma atividade complexa, que precisa de muita, nem é capacidade cognitiva, não, é de várias horas desempenhando sua capacidade, exercitando sua capacidade cognitiva. Né? É muito mais, eu acho que é muito mais esforço do que insight. Aí você fica lá trabalhando com gigalhões de dados, fazendo reunião, colocando tudo junto, harmonizando concepções, até aparecer o que vem, e aí você começa a entrar naquele ciclo.
Além disso, você tem que negociar entre os interesses ambientais, econômicos e sociais que aqueles modelos precisam atender, né, ou considerar, né? Outra coisa que torna difícil a tarefa de modelagem é a dinâmica, né? E a natureza dinâmica independente dos sistemas. Você mexe em um, o outro mexe para cá. Você, né? E esse trade-off é difícil de chegar a um ponto comum. A dificuldade de harmonizar processos que acontecem em diferentes escalas, né? E, no final, acho talvez o mais relevante desse é a necessidade de ouvir, atender, compreender diversos atores, diversos stakeholders que estão envolvidos no processo de modelagem. Desde o computeiro que não fala com ninguém, né, até o decisor que está lá em cima, que precisa conseguir interpretar aqueles resultados e entender a seriedade que eles têm, né, por trás, como se chegou a eles. Por outro lado, eu enxergo alguns desafios sociais também, né, para a gente construir uma comunidade consciente, né, que usa a modelagem como uma ferramenta para alargar o conhecimento acerca dos sistemas das interações sociedade e ambiente. Então, no meu ponto de vista, a sociedade tem o direito de se apropriar dos conhecimentos e tecnologias produzidas pelos pesquisadores em modelagem, mas infelizmente ou felizmente, não sei, o que acontece é que quando a gente escreve um artigo, a gente não escreve para a sociedade, a gente escreve para modeladores, para pesquisadores, e aí aquilo se torna inatingível, né? Então, em algum momento, a gente tem que preocupar com a divulgação científica, mas também de tornar as descobertas que a gente faz, inovações que vão para o mercado ou que vão estar disponíveis online para as pessoas baixarem e fazerem uso. Mas, para chegar lá, a gente precisa ainda educar esse pessoal que vai utilizar, né, os decisores. Então, do meu ponto de vista, num curto prazo, a gente precisa educar a próxima geração de stakeholders. Tá? A gente precisa treiná-los mesmos em ouvir os modelos, em entender, em ver qual é o alicerce teórico que está por baixo daquilo, para eles conferirem idoneidade aos modelos. Os resultados são traduzidos. Sem essa... Não pode ser uma questão de crença. Né? O que eu quero colocar é isso. Não é religião. Tá certo? É ciência. Então a gente precisa educar. Eu penso que a gente, em muitos países, né, no Brasil eu vejo, em médio prazo, a gente precisa levar isso para os cursos de graduação. Os estudantes precisam modelar, precisam entender modelos. É mais fácil que aprender na lousa, né? Você poder simular um pêndulo e ver um pêndulo funcionando. Tá certo? É muito mais fácil de entender a física, de entender a química, de entender qualquer coisa que seja, se você pode brincar com aquilo, tornar um pouquinho lúdico. E eu, no longo prazo, eu acredito e sonho com um dia que modelagem permear o ensino médio e fundamental. Isso já acontece em muitos países. Existe uma linha inteira de pesquisa na ensino baseado em modelagem, né, dirigido por modelos. Então, eu mesmo me fiz durante a minha graduação brincando com Excel. Na hora que vinha aquelas matemáticas, as fórmulas grandonas, eu falei, por que é assim? O que é a tal da derivada? Aí eu lá botava no Excel um tanto de xzinho lá, pegava a equação do professor, falou que a derivada era aquilo, botava um outro xzinho do outro lado e ficava olhando para as curvas. Estou entendendo. Né? Faz parte da curiosidade, como eu funciono. Eu fiz isso, mas acho que isso pode permear, pode ser ensinado. Né? Então, fica aí os desafios da própria modelagem, os desafios sociais que eu vejo para a gente ir para o futuro melhor, e agora os desafios computacionais, que passam desde eu tentar harmonizar diversos paradigmas, né? E aí existe uma confusão, que é o seguinte, nós não estamos procurando a plataforma de modelagem ou modelo computacional, né, que capaz de modelar qualquer fenômeno, capaz de computar qualquer fenômeno que seja computado. Porque essa máquina, o computador universal, nos foi dado lá nos anos 40 por Alan Turing. Isso existe há muito tempo. O desafio aqui é outro. O desafio é como programar facilmente essa máquina. Que aí é que está a barreira, não é? É pegar o conhecimento que vocês têm do domínio de problema e conseguir usar uma linguagem que seja livre de ambiguidade para colocar em um único código, né, num texto, aquele conhecimento que você tem das regras, como é que você acha que as coisas se comportam, e apertar um play e ver aquele executando. Tá?
Então a gente está indo para um mundo onde, além de você ter vários modelos, né, a gente precisa agora avaliar modelos de uma forma integrada, com uma visão holística, né, onde você pega modelos de diferentes áreas, com diferentes perguntas científicas, com diferentes propósitos, e tenta colocar para trabalhar junto para responder uma pergunta que é sua, uma nova pergunta. Tá? E as soluções, eu creio que elas passam por desenvolvimento de linguagens naturais, mas já sabendo, visuais, né, para apoiar esse desenvolvimento, e interfaces gráficas com animações que facilitam a fase de depuração dos modelos. O que eu estou falando com vocês é o seguinte, a gente acha que quando alguém coloca um modelo para rodar durante muito tempo, a gente fica vendo gráficozinho, variando, assim, não é não, a gente coloca, vai para casa almoçar, e depois de uns 3 meses o modelo acabou de rodar, né? Então, naquele tempo, os modelos não tem que ficar perdendo tempo desenhando tela que ninguém vai ver. Então, quando que as interfaces gráficas são importantes? Quando você está construindo o modelo, você precisa delas para ver se se o comportamento que você imaginou é aquele que você codificou. Aí você vê os bichinhos andando no mapinha, você vê os gráficos variando, você vê as coisas todas. Mas uma vez que você verificou o modelo, viu que ele está funcionando, né, ali, você quer rodar agora experimento, aí você desliga tudo, você não pode perder tempo com isso. E dá um play, sai de perto e volta 2 meses depois para pegar 1 terabyte de dados para você processar e passar mais uns deliciosos 6 meses trabalhando em cima dos dados. Né? Então, a gente aqui agora esbarra no limite do conhecimento nosso acerca de várias coisas. No meu entendimento, a matemática lida bem com a análise e simulação de séries temporais. Por outro lado, do lado espacial, a análise espacial traz para a gente vários métodos de análise de dados espaciais. Mas é uma barreira ainda tratar espaço e tempo de forma integrada. As duas dimensões, eu acho que a nossa matemática mesmo não chegou lá. Ainda tem muita coisa para ser desenvolvida em cima disso. Isso tem um impacto direto, né, nas métricas de ajuste que a gente usa para verificar se um modelo está tendo um comportamento parecido com aquilo que eu observei na realidade. E ainda, além das métricas de ajuste, né, para a gente fazer essas medições, ainda é difícil pensar em algoritmos de otimização que até então o pessoal tinha lá, tem uma função de erro, ela tem um ponto de inflexão, ali é o ponto de mínima, etc. Tudo bem com uma variável unidimensional, né? Com 2 variáveis, tem 2 parâmetros a ajustar, 3 parâmetros. Mas quando eu pego um espaço celular, cada célula tem os seus parâmetros. Então eu estou falando não é de uma superfície de erro, eu estou falando de uma superfície n-dimensional de erro. Um trem maluco que eu preciso. Eu acho, de novo, os métodos vão ali ao limite do conhecimento científico ainda para a gente trabalhar. Ainda dentro dos desafios computacionais, é a minha opinião que os modeladores precisam beber da água de engenharia de software, né? E começar a ver que isso aqui realmente é cíclico, né? E começar a colocar em prática, usar alguma das práticas que a gente utiliza, como a verificação e homologação dos modelos por meio de testes de aceitação. Uma coisa que é engraçada, que a gente trabalha, mas que o pessoal não percebe, é o seguinte: será que o mesmo modelo, quando eu rodo no TRMA 1.1 e rodo no 2.0, ele dá o mesmo resultado? Teoricamente deveria dar, né? Mas a gente não tem isso na prática. A gente não faz essa prática de colocar uns testes, né? Esse aqui eu calculei na mão, tem que dar isso. E agora eu vou rodar nas ferramentas e garantir que aquela ferramenta funcione, que não venha artefato computacional dali de dentro. A gente então precisa treinar os modeladores no que eu acho que é um ciclo de desenvolvimento dirigido por testes, onde você tem um resultado que você quer chegar, primeiro você vai até aquele resultado e depois, tendo confiança de que o modelo tem bom funcionamento, você vai à frente. Quem já modelou que sabe, você mexe num pedaço do modelo, o outro muda. Você mexe no outro, o de cá muda. Então esses testes, né, dão pra gente o que eu chamo de tijolos amarelos indo pro mundo de ossos, não tira o pé pro próximo tijolinho até você garantir que o anterior está funcionando. Né? Outra coisa que é comum na indústria, a indústria aprendeu a envolver o cliente, né, que desenvolve software, tá? E colocou o cliente para dentro da equipe, porque ele precisa estar ali no dia a dia dando feedback, para que eu estou indo na direção correta, não estou, para onde nós vamos, se a gente for nessa direção vai ficar tanto para a gente, o custo é tal, se for naquela outra direção o custo é tal, eu quero mudar ou não quero, o cliente tem que estar participando desse processo. O cliente, no caso, se a gente não tiver cliente, os decisores, os stakeholders, todos precisam ser envolvidos nesse processo, e a gente precisa do engajamento deles, né? Do entendimento que o modelo que a gente vai gerar é fruto direto do engajamento dele, a qualidade desses modelos. E no final a gente promover a automação desses testes, para garantir que a versão
2.0 do modelo, ela só é melhor do que a versão 1.1, porque ela fazia tudo o que a 1.1 faz, da mesma maneira, mas faz umas coisinhas a mais. A única maneira que eu consigo garantir isso é, ele passa em todos os testes de antes e passa em uns testes novos. E eu não posso bater nesse negócio. Tá bom. Né? Então, coisas que a gente não consegue pensar, porque a gente não está acostumado, mas o computeiro fatalmente vive disso, né? Por exemplo, reprodutibilidade, né? Como garantir reprodutibilidade dos seus experimentos, mesmo quando seus modelos são estocásticos? Né? Não é só a questão de colocar, usa uma semente, usa sempre mesmo semente aleatória. E não é só isso. Né? Se você tiver na sua única máquina sequencial, trabalhando lá no seu laptop, aí isso é suficiente. Mas se a gente vai para um centro de supercomputação, onde você não sabe qual processador vai pedir um número aleatório que hora, e essa ordem na qual os processadores chegam para pedir esses números aleatórios muda completamente o comportamento do modelo, né? A gente está na água. Isso não é um pensamento trivial e nem eu acho que os detentores de conhecimento dos domínios de aplicação têm que se preocupar com isso. Isso é coisa para computeiro se preocupar. Isso é coisa para quem faz TRMS se preocupar. Isso tem que ser transparente para o cara ir lá, mas a gente tem que garantir. Né? Tem que ser pensado. Então, eu penso que a gente ainda vai enfrentar vários desafios para prover para o usuário final uma série de ferramentas que suportem a experimentação, rodar vários modelos, rodar em diferentes plataformas, rodar computação compartilhada, que é eu usar o tempo ocioso do laptop de vocês para rodar parte de modelo. Tem muita coisa nessa direção. E a parte também de interoperabilidade. Né? Eu estou falando, pulando as coisas. Acho que um outro, porque eu estou vendo meu tempo indo embora ali. Outras coisas que a gente precisa pensar existem diversas fontes de dados, né? E os dados são de uma massa incrível, e a gente precisa não só utilizá-los como entrada, mas eu acho que ninguém pensa, todo mundo pensa, é muito dado de entrada para um modelo, para calibrar. Mas vocês não acreditam. Se o modelo requer muito dado de entrada, você não imagina quanto dado de saída ele gera. Né? E aí eu já me deparei com arquivos de 40 terabytes em disco, né? Eu falei assim, não tem Excel que abra aquilo, não tem nada que abra aquilo, o R agacha, né? Então a gente precisa ainda desenvolver ferramentas que permitam a gente fazer uma análise multidimensional, porque em geral a gente simula as coisas, mas depois a gente quer agregar, né? Quer observar as médias, a tendência central dos comportamentos, por exemplo, classificados por categoria de atores, fazendeiros, como é que eles se comportam, e só categorizar essas coisas e fazer os gráficos, né, de linha que seja, nas ferramentas atuais elas não dão conta de trabalhar com esse volume de dados que tem, e aí eu acho que a gente poderia se beneficiar do que já foi desenvolvido nas ferramentas OLAP, nas ferramentas de Business Intelligence, para colocar junto com as ferramentas de modelagem e usar aquela computação que já foi desenvolvida lá. Né? Então, no final das contas, o que eu vejo é a gente numa salinha desenvolvendo modelos aqui, e na hora que o modelo está pronto, a gente vai para um centro de supercomputação, a gente não sabe o que está lá atrás, vocês não têm que saber, mas a gente submete o nosso modelo para execução e volta daqui uns dias para pegar, e o modelo vai, se possível, alocar 100% dos recursos computacionais que estiverem disponíveis na hora que você recebeu, moer e depois te dar um resultado. Tá? Se você precisa, em algum momento, observar o que está acontecendo com aquele modelo, né? Porque, por exemplo, eu só quero observar a floresta amazônica quando ela aqui no modelo ela tiver mais de 2.000 anos de idade, que é onde ela vai estar madura. Então eu vou ter uma outra salinha cheia de estações gráficas onde eu observo o modelo que está rodando lá no supercomputador. Essa é uma visão que eu tenho de futuro. Né? No final, tudo isso que a gente faz precisa ser integrado em uma ferramenta de suporte à tomada de decisão capaz de considerar múltiplos objetivos simultaneamente. Necessariamente eu não quero só maximizar ou minimizar uma coisa, tem vários interesses econômicos, sociais e naturais envolvidos. Né? Então, o resuminho aqui do que é a estrada para o futuro diante desse cenário, vão em 4 eixos principais, que são as aplicações do TRME, a produção tecnológica, a produção científica e o fortalecimento de uma comunidade de modelagem no Brasil. Né? Então, a gente precisa, as aplicações elas precisam ser variadas, desde a dengue até a mudança de uso de cobertura. Eu percebi que é mais fácil vender as aplicações do TRME para as agências de fomento do que vender o TRME. O TRME é engraçado, você no PQ entende que foi pesquisa até fazê-lo. Né?
Mas agora é manutenção de software, já não é pesquisa mais. E é estranho você construir uma casa para depois abandonar, não é? Então, qual é o jeito de manter Terravier vivo, que eu vejo? É vendendo as aplicações dele, eu me envolvendo nessas equipes, e aí a gente sempre faz isso, né? Alguém lá de dentro vai carregar um piano que é da infraestrutura, né? A gente vai continuar com a produção de artigos científicos que avançam o estado da arte, né? A produção de versões mais robustas, mais fáceis de usar. E o meu entendimento é que para a gente construir uma comunidade, uma comunidade ampla, a gente vai carecer de que alguns padrões internacionais surjam para publicação de dados e para publicação de modelos. Eu quero poder ir numa search engine e recuperar de forma automatizada diferentes modelos que o mundo tem para uma determinada temática, né? E com ele os dados que eu possa validar. E com os testes que eu possa aferir o modelo para ver se ele realmente está dando resultado. E que eu possa mexer nesse modelo, de preferência, que é código aberto, e depois testar se ele continua passando naqueles testes de antes. Essa é a plataforma que eu sonho, né? Então, as mensagens finais, para eu finalmente acabar, né? Precisamos de mais computeiros interessados em simulação e modelagem ambiental. O que eu vejo é o profissional mais bem treinado para, no final, codificar um modelo, verificar um modelo, né? Ainda é o computeiro. Eu não quero saber se é cientista da computação, se é processamento de dados, é computeiro que eu chamei, tá bonito, né? Outra é, precisamos de mais pesquisadores interessados em modelar, né? E, por final, precisamos de mais modeladores interessados em computação. Sem medinho, né? Não, eu não sei programar. Vai, programa, vamos ver o que dá. Afinal de contas, se você apertar o play e ver rodando, o máximo que vai acontecer é o dado maluco, né? Não vai explodir o computador, não vai acontecer nada, né? Então, uma mensagem que eu achei, botei grande, que eu acho que é a mais séria que eu penso, é que a gente precisa mesmo de uma revolução educacional, tá? Para construir a próxima geração de modeladores, para construir pessoas que consigam conversar sobre as questões ambientais e sociais sem que se torne religião. Tá? Então a gente precisa modelar para educar, e, no meu ponto de vista, no ensino médio, e precisa educar para modelar. É uma via de mão dupla. No final, aqui, o meu justificativo, meu fora termo, né? Precisamos de mais investimento em pesquisa e tecnologia, não o sucateamento que está acontecendo, né? O desmantelar do que a gente vem construindo a duras penas. E a gente precisa estreitar o entendimento, o discurso e as ações do meio político e científico acerca das questões ambientais, né? Porque o fato é, a gente pode continuar trabalhando, modelando a Amazônia, mas na hora que chegar as eleições e tiver uma ponte para ser feita que vai provocar um desmatamento imenso, não importa o que os modelos falam, importa é o número de votos que eu vou ganhar fazendo aquela ponte, né? Essa é a prática. Eu fiquei frustrado durante muito tempo, quando eu estava sendo esmagado, né, como diz no doutorado, nas coisas todas, me sentindo abalado. Para que eu estou fazendo isso? Não sei. Mas o João Vianney virou para mim assim, né, nós tomando uma cervejinha, e falou assim: Thiago, um negócio é que quando a porca torcer o rabo, quando o pau quebrar, a sociedade vai virar para o meio científico e pedir as respostas, e a gente vai ter que tê-las na mão. Então a gente está tentando antecipar esse momento, né? Então nós precisamos de uma cooperação em nível global. Por fim, a gente está com 8 bilhões de pessoas previstas para 2050, com 30% a menos de água potável no mundo, e 80% das pessoas vivendo em áreas urbanas, né, em risco, 25% próximo às zonas de falhas de terremoto, e 2% vivendo a um metro abaixo do nível do mar na zona costeira. Se a gente não começar a olhar para isso agora, 2050 não vai ser um planeta agradável para muita gente, né? Então, moçada, para o último slide, está aqui. Eu peguei os artigos mais citados na Environmental Modeling em software. E vocês vão ver que eles passam por desafios como a caracterização, né, do desempenho de modelos, que são aquelas métricas de ajuste que eu falei com você, que a matemática nossa ainda é insuficiente, né? Há 5 formas de abordar o processo de modelagem. Modelagem integrada, como é que é uma visão de futuro. Aí eu fui checar para ver se a minha estava batendo com o cara, muita coisa é comum, né? Os modelos baseados em agentes, eu fui ver se tinha alguma coisa nova das críticas, mas as críticas são as mesmas, a dificuldade de calibrar, de validar essas coisas. Mas eu vejo essa abordagem de agentes como uma abordagem da parte dos modelos teóricos a mais manipulável, mais tangível para a gente, porque ela, por princípio, já vê a complexidade como algo que emerge da interação de regras simples. E dá para a gente o conforto de trabalhar com regras simples, ao invés de procurar regras complexas que governem todo o universo, né?
E depois, como que integra isso tudo em uma plataforma de tomada de decisão, que é o último estágio do processo de modelagem, onde a gente faz daquilo uma tecnologia e dá na mão de um decisor treinado a interpretar o que aquela ferramenta está falando com ele. Então, basicamente é isso. Eu agradeço a apresentação e peço desculpa pelo avançado tempo.